Voltamos. Olá, seja bem-vindo ao Ponto de Equilíbrio. Eu sou o Léo Murata e nesse vídeo eu quero falar com você sobre autossabotagem. Em 1 Pedro capítulo 3, no versículo 10, o apóstolo Pedro escreve: quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal e evitem que os seus lábios falem dolosamente. Será se os seus lábios não estão falando dolosamente contra você mesmo? Agora eu te pergunto, o que a língua e os lábios têm a ver com viver dias felizes? Vamos deixar a sabedoria de Salomão responder. Em Provérbios capítulo 11, no versículo 11, Salomão diz assim: pela bênção que os retos suscitam, a cidade se exalta, mas pela boca dos perversos é derribada. Em Provérbios capítulo 21, no versículo 23, o mesmo Salomão nos diz assim: o que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Em Provérbios capítulo 18, no versículo 7, ele escreve assim: a boca do insensato é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. E no versículo 21, ele diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza, come do seu fruto. Eu quero lembrar com você um episódio bem famoso que está lá no Antigo Testamento. Em Números capítulo 13, Deus manda Moisés enviar 12 espias para espiar a terra de Canaã. A Bíblia diz que eles vão ficar lá 40 dias espiando aquela terra. Logo após os 40 dias, eles vão voltar trazendo o relatório do que eles viram naqueles 40 dias. Você deve se lembrar que daqueles 12 espias, somente 2, Josué e Caleb, vão ficar crendo no que Deus disse. Os outros 10 espias, o texto diz que eles vão infamar a terra. E por causa do relatório daqueles 10 espias, Israel vai murmurar novamente contra Moisés e contra o Senhor. Mas a Bíblia registra que eles dizem assim: vamos levantar um capitão para nós voltarmos para o Egito. E no capítulo 14 de Números, no versículo 26, eu quero ler com você o veredicto que Deus dá diante daquela situação de incredulidade. Depois disse o Senhor a Moisés e Arão: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Dize-lhes: por minha vida, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver. Preste bem atenção na fala que Deus diz: assim como falaste aos meus ouvidos, assim eu vou fazer com vocês. Deus disse que iria fazer com eles exatamente como eles falaram aos ouvidos de Deus. Eu não vou ler com você todos os textos que eles reclamam, porque esse povo reclama demais. Eu vou ler apenas 3, onde você vai começar a ter uma ideia do que é que eles estavam falando constantemente aos ouvidos de Deus. Em Êxodo capítulo 14, Faraó se arrependeu de ter deixado Israel sair. Ele vai levantar o seu exército e vai novamente atrás de Israel. E no versículo 10 de Êxodo 14 diz assim: e chegando Faraó aos filhos de Israel, levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Morramos neste deserto? Em Êxodo capítulo 16, no versículo 3, a Bíblia registra assim: e disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Nos trouxeste a este deserto para nos matar de fome. Em Êxodo capítulo 17, no versículo 3, está registrado assim: tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matardes de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede? Matar de sede aonde? No deserto. O que constantemente eles dizem? Deus nos tirou do Egito para nos matar neste deserto. E Deus disse: pois assim como vocês falaram nos meus ouvidos, assim eu vou fazer a vocês. Neste deserto cairá o vosso cadáver. Você deve se lembrar que quando Jesus ressuscitou, ele apareceu a todos os apóstolos, mas no momento em que ele apareceu, Tomé não estava no momento. Eu quero ler com você o que o Evangelho de João registra. No Evangelho de João, no capítulo 20, no versículo 24, diz assim: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu:
se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Pai seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo, e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Quando Jesus apareceu para os discípulos, Tomé não estava lá. E quando Tomé chegou, os discípulos disseram para Tomé: Tomé, nós vimos o Senhor. E Tomé disse: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser meu dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Eu quero que você preste atenção que Tomé não disse isso para Jesus. Tomé disse isso para os discípulos. Mas o texto diz que 8 dias depois Jesus apareceu. E quando Jesus aparece, Jesus vira para Tomé e disse: Põe aqui o dedo e vê minhas mãos. Toca aqui no meu lado também. Preste atenção. Tomé não disse isso para Jesus. Tomé disse isso para os discípulos. Mas Jesus ouviu quando Tomé disse. A minha oração é para que Jesus ouça coisas boas saindo da sua boca, porque certamente Ele está ouvindo o que você fala. Vida e morte estão no poder da língua. Não é da língua de Deus, é da sua. Use-a com sabedoria e viva dias felizes. Até o próximo vídeo. Satanás está usando a Bíblia para tentar enganar Jesus. Tu não é o filho de Deus? Eu sei que tu é o filho de Deus. Então, se tu é o filho de Deus, te joga daqui de cima lá para baixo, porque está escrito a teu respeito: aos seus anjos Deus dará ordem para que te guardem. Tu não é o filho de Deus? Então te joga daqui de cima lá para baixo. Se realmente Salmos capítulo 91 garante proteção dos anjos para Jesus, por que Jesus não pulou? Porque Jesus sabia o que também estava escrito.